Alô, alô, escavanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Zombilândia 2, Atire Duas Vezes. Mas se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e vai nessezinho aqui, ó, que eu tô sempre falando de outros conteúdos, filmes, séries, documentários, coisas da Netflix, listas, tem bastante conteúdo. Se você quiser ver mais, tá aqui na lista, tá aqui no izinho. Eu adorei o Zumbilândia 1, né? É um filme que eu sempre gostei, eu gosto de falar dele como um respiro no gênero, né? Um gênero que foi meio que retrazido à tona em 2004 com Madrugada dos Mortos, acho que é 2004 ou 2005, e depois saíram em sucessivos, né, vários e vários filmes de zumbis. 2009 já estava dando uma cansada no gênero, né, e ele vem aí como um filme de humor, combinando o gênero de zumbis com humor, o que, de certa forma, dá uma respirada. Já tinha saído nessa época, mais ou menos, o Shaun of the Dead, ou Tá Todo Mundo Quase Morto, né, que é um filme de zumbis também com humor, mas ele veio com um elenco muito forte, né? Na época, 3 novatos, que era o Jesse Eisenberg, a Emma Stone e a Abigail Breslin, que já tava grandinha, né? Nem era tão novata assim, mas todos eles, assim, estavam dando ali seus primeiros passos na carreira. E a gente já tinha um cara que, apesar de que já tinha uma carreira grande, ele era um cara que eu sempre achei ele negligenciado por Hollywood, Woody Harrelson. O filme era muito divertido e justamente pela proposta de ironizar o gênero e brincar com os estereótipos que tinham nele, foi um filme interessante. Esse tenta basicamente repetir a fórmula. Na realidade, a sensação que eu tive é que ele repete o primeiro filme, né? Tanto em estrutura quanto no tipo de humor que ele escolhe. Aqui, ele escolhe se levar bem menos a sério, se é que o primeiro de alguma forma tentou se levar a sério. Esse, ele realmente abraça completamente a galhofa, até com a adição de novos personagens que aparecem durante a narrativa, né? Sendo um deles uma menina que basicamente vem para fazer o papel da loura burra, que é a Madison, que surge como um novo interesse amoroso pro Jesse Eisenberg, né? Que, de certa forma, é um rompimento ali do casal. A gente tem também o Luke Wilson e um ator que eu não me lembro o nome agora, mas ele é bem popular por causa da série da HBO dele, do Vale do Silício. E eles aparecem meio que como clones dos personagens do Jesse Eisenberg e do Woody Harrelson no filme. Eles surgem ali como gêmeos, né? Do Columbus e do Tallahassee. E aí tem um momento bem absurdo, né? Assim, bem estereotipado. Então, na realidade, todos eles são, de certa forma, personagens bem estereotipados. E ela vem, e eu acho que ela sobe um grau, assim, nesse uso do estereótipo. Uma das coisas que me incomoda, né, e eles trazerem a personagem da Madison aqui, eu fiquei com a sensação de que ela seria, de certa forma, esperta e estivesse usando aquela, né, falsa burrice para ganhar o proveito, tirar proveito e sobreviver, né? Essa é a tática dela de sobrevivência, mas não, ela permanece de forma inteira, o filme inteiro dessa forma, o que incomoda bastante o uso do estereótipo. A atriz é muito boa e o time de humor dela, apesar de ser esse personagem bem estereotipado, acaba arrancando boas risadas durante o filme, porque a atriz acaba realmente se destacando. Mas como eu falei, esse filme basicamente ele vai repetir aquilo que fez o filme de 2009 ser interessante. Porém, o filme de 2009 foi feito em 2009, a gente está em 2019, e muito desse humor que o filme traz acaba sendo um pouco datado, né? Então a sensação é que a gente está assistindo um filme de 2009 em 2019 e acaba soando esquisito em boa parte do tempo. E com isso eu não quero dizer que eu não tenha me divertido no filme, ele de certa forma me divertiu. Ele é um filme ruim, eu consideraria ele dessa forma, ele não é um bom filme. Mas justamente por essa soma de fatores, né, de o filme não se levar a sério, ele ser completamente despretensioso e ele ter um elenco muito bom, que entende os personagens que estão vivendo e entende a galhofa toda, acaba elevando, pelo menos nessa parte de humor. Que diz respeito à história do filme, nenhum dos problemas que são construídos na narrativa são de fato problemas e não existe arcos de personagem interessantes, ou pelo menos que são desenvolvidos de uma maneira interessante durante o filme. Então, como eu falei, existe um rompimento do Columbus e da Wichita, mas isso não é desenvolvido dentro da narrativa, a gente não vê ele triste, a gente não vê as etapas dentro do relacionamento. Dá uma sensação de que eles não passaram 10 anos convivendo, é quase como se a gente tivesse cortado ali a história onde o filme termina, e eles tivessem envelhecido 10 anos, mas não tivessem evoluído a narrativa dessas vivências, né? Pessoas convivendo juntas durante muito tempo, elas adquirem características umas das outras, né? Elas mudam. 10 anos é tempo demais, assim, as personalidades se transformam e então os personagens são tão estereotipados que passaram 10 anos e eles são exatamente as personalidades que eles tinham quando eles eram, né, 10 anos mais jovens. Então isso acaba ficando
de certa forma, esquisito no filme. Obviamente, como eu tô falando, né, o filme ele é uma caricatura, né? Então é muito difícil você cobrar isso dele. Parece... E você não sabe ao certo se isso está sendo feito de maneira proposital ou só realmente é fraqueza do roteiro. Eu acredito que seja fraqueza do roteiro, porque por mais que o primeiro filme, por exemplo, não se leve a sério e ele faça todo esse tipo de coisa, existem arcos narrativos bem resolvidos e interessantes para cada um dos personagens dentro do contexto da narrativa, coisas que a gente acaba não vendo aqui. Ou na realidade a gente acaba vendo, mas é exatamente o mesmo arco que os personagens viveram no primeiro filme, o que reforça ainda mais esse senso de que a narrativa não evolui. Uma outra coisa que eles apresentam também dentro do filme são o conceito de novos zumbis, né? Eles falam que tem ali vários zumbis diferentes, cada um com características e habilidades, só que isso nem muda o comportamento deles em relação aos zumbis, né? Ou seja, eles estão nos lugares daquela forma não ligando pra nada, mesmo tendo zumbis que teoricamente teriam habilidades que poderiam, né, encurralá-los ali naquela situação, e também nem apresentam esses outros zumbis, né? Além desse monólogo ali introdutório, né, narrativo, né, a voz do Columbus meio que apresentando pra gente de novo o mundo, como eles usaram no primeiro filme, ele apresenta esses novos zumbis, mas na narrativa eles não aparecem, o que, no fim das contas, faz todo esse world building que é estabelecido ser jogado fora e não servir à narrativa, o que é bastante triste. Por mais que ele divirta e por mais que tenha ali umas gags, né, umas piadas interessantes, especialmente algumas piadas recorrentes, a sensação que a gente tem é que vários dos momentos, né, de humor e as conversas, as interações dos personagens são só para fazer piada, né, não existem realmente arcos narrativos sendo desenvolvidos, e muitas vezes essas cenas se prolongam demais. Então a piada acontece, a piada fica chata porque fica repetitiva e depois você fica se perguntando, meu Deus, essa cena ainda não acabou? Então ele acaba tendo cenas muito alongadas, o que dá a sensação do filme ser maior do que ele é. Ele não é um filme longo, mas ele cansa pela repetição. Não gostei tanto dele quanto do filme, apesar de que a minha sensação foi que eu me diverti. Mas eu recomendaria você talvez não ir ver no cinema, porque, bem, não é um filme que vale a pena, o cinema tá caro, não vale a pena você gastar R$20 no ingresso do cinema para ver um filme como esse. Espera aparecer aí num streaming desse para você assistir, para salvar o seu dinheiro. Mas essa foi minha opinião sobre o Zumbilândia. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, vamos continuar aqui conversando. Você gosta do primeiro filme? Eu particularmente adorei e talvez por isso eu tenha me decepcionado um bocadinho com esse segundo. Mas a gente se vê na próxima. Tchau.